pegar, né, meu? Tem que pegar, não dá pra Conversa ficar assim. com o biólogo. Tem que fazer alguma coisa. Vamos estudar. Chegou a conversar com o Paulo, mas não. Com esse Paulo Longo. Lugon. E o que ele diz? Eles que soltaram aquela primeira foi nota ele? da ONU, né? Agora eles estão preparando uma para soltar sobre a água. Então eles estão recolhendo informações. Nossa, então é agora o momento da gente mandar tudo para ele. E só pelo Facebook a gente consegue contar. Sim. Depois tudo é meio. Mas assim, do que está causando nas pessoas. Se mandar para eles o material que nós Não pegamos. fica transacionando muito por Facebook, mensagem, box, não. Isso aí é e-mail. E-mail. Tem que botar na mensagem para pedir o e-mail dele, né? Falar que a gente conversou com o senhor. Maravilha. É, porque eu ia Como é que não dá mandar água tudo. para criança em Colatina? A criança não tem direito de pegar Só parte. adulto. E garrafinha, 12 garrafinhas desse tamanho. Só quem está na fila. E ficam 8 horas Adulto, na fila. criança, tá fora. Nesse sol. Ah, é um negócio. Em Aimorés nós tivemos conversa com secretário de Agricultura e secretário de Desenvolvimento. Eles disseram que no leito do rio já existe uma decantação da lama em cerca de 70 centímetros, né? E que é prevista a cheia das chuvas torrenciais e será terra arrasada por conta das terras agrícolas e por conta da própria cidade, né? Que é previsível isso. Mas e tudo mais. Então, e a Defesa Civil está fazendo um trabalho competente lá. Em Aimorés. Em Aimorés, nessa cidade. Eles não dependem de abastecimento de água potável nessa região, né? Mas dependem da pesca, dependem para abastecer o gado e tudo mais. Eles estão recebendo água potável também, Sérgio. Essa marca está entregando, é que a Defesa Civil entrega de casa em casa. Em Aimorés, não. Em Aimorés, sim. Sim. Cada morador, o que é a rua. Como é que é o nome dela? Eu pensei que era uma outra rede, então, perdão. Normilda. Faz a distribuir água de casa em casa. É o seguinte, o Estado do Espírito Santo foi um reduto de crime organizado nacional. Né? Então, vinha para arma, que vai para o Rio de Janeiro, o jogo de bicho daqui é ligado ao Rio de Janeiro, aqui tem portos mais acessíveis que o Rio de Janeiro. Então, aqui sempre foi, desde historicamente, a década de 60, uma porta aberta de uma história. E esse grupo do crime organizado cresceu e tomou conta do poder. Né? Depois do governador, a única exceção aí foi o governador Max Mauro, no final dos anos 80. Mas passou o Max Mauro, já entrou outro, já dando uma oportunidade. Então, o presidente da Assembleia Legislativa era o Teixeira, o advogado do bicho era o governador, e era desse jeito, né? Conseguiu lá do ponto, etc. Aí teve uma situação de corrupção ambiental relacionada com essa marca. Foi denunciado, os políticos caíram, esse pessoal do crime organizado, alguns deles caíram, mas os promotores da situação da corrupção ambiental, os que forjaram todo o esquema, né, do governo estadual, eles não foram nem indiciados para proteger as empresas. Nossa. Chega mais, Chico. Nossa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Estamos tendo uma conversa aqui. Oi. Alguém quer sentar aqui? Que eu pus meu pé para cima, que eu estou vindo para dentro. Eu já aproveitei para Então, descansar um pouquinho aí. eles negociaram a multa por um projeto
projeto ambiental com os laranjas, que virou 55 milhões, virou 6 milhões e 300, que foi rateado no esquema de Araque através dos topões, né? E no projeto não saiu nada? Nada, foi toda uma maquiagem legal. A multa era em cima da poluição que essa marca estava fazendo com essa substância. Na lagoa de Maimbá, em Anchieta. Mercúrio, Ascarel. Lagoa do quê? Maimbá. Maimbá? Maimbá. Eu tenho uma multa. Aonde que era isso? É, vou pesquisar. Anchieta. Onde tem o porto e a usina dessa marca. Porto e a usina. Usina do quê? Que é onde aquele cara trabalha. De peletização. O que é pele? Pellets é um beneficiamento numérico que se concentra. Ah, ele vem de beneficiado já? Aquelas bolotas. Nossa, Eu fotografei, tem uma foto Uma disso. bolota prateada? Isso. O que é aquilo, né? É minério de ferro, 98,9% de ferro. Ah, eles fazem aquelas bolotas e daí eles exportam? Sim. Vai tudo cru no trem, a gente viu, todo pozinho. Chega lá eles fazem essa coisa aí, essas bolinhas. Mas a gente achou as bolotas lá na represa, lá na barragem. Sim, mas aquilo é outra coisa. Refúgio, Ah. ele falou que era refúgio. Pellets. Ok, então? Pellets é o minério beneficiado. Primeiro eles moem, aí eles mandam pelo minerador, moído, né? E aqui na usina é processado e viram as bolotas. Essa mata estava poluindo a lagoa? Sim. Imagina que não, né, Tereza? E isso virou um monte de processos, só que não anda. Em Tá São com Paulo quem? também não anda os processos com Geraldo Não Alves. anda. Isso tem 14 anos. Se o Ministério Público tivesse tocado para frente, esse acidente não teria acontecido. É no Ministério Público Federal ou estadual isso Os aqui? dois. Os dois. Então, como é que a gente pode confiar no Ministério Público se isso foi denunciado e se fosse a fundo, isso não teria acontecido? A gente tinha pegado toda a história dessa música. O Ministério Público não diz uma palavra sobre esses processos. Os crimes estão prescrevendo, quer dizer, não são réus. No crime ambiental não prescreve, né? Não são réus primários, mas crimes de probidade administrativa não prescreve. É. E os promotores, eles enquadram de uma maneira manipulatória em relação à lei. Em vez de enquadrar em crimes que são agravantes, eles escapam, dão aquelas escapadas, assim, facilitam, né? Indicia, dá um empurra, mas empurra Já com deve o ser essa desvio. base que está tudo certo. Empurra com o desvio. Uma arte de abrandar a lei que eu não reconheço exatamente como servos da lei, defensores da lei. Né? Isso não é advocacia, não é procuradoria. Isso é pilantragem. 100% pilantragem. Bando de pilantras. Nossa, então o buraco é bem mais embaixo. É. Já publicou, desculpa, Paulo. O que é isso? Saiu no meu país. Yes! Foto, desculpa, que a gente conseguiu publicar as pessoas A que matéria. estão sem. Acabou de sair. Deixa eu ver se conseguimos botar uma matéria. Bota aí. Essa aqui é do Rio Doce, eu ainda não vi a matéria. Né? Mas tem o foto-relato, olha a foto da captação, as pessoas. Yes! Isso aqui foi uma das fotos que eu tirei. Colatina ou... Porque a gente está querendo mostrar o sofrimento das pessoas. Sim, sim. Ninguém gosta de yes! Marta! Yes! Parabéns, Marta! Parabéns. Desculpa atrapalhar, mas é que eu ia escrever para ela que saiu o laudo do IBAMA para ela procurar e Agora já ela botou continua a matéria, deixa ela, vai ter mais documentação Desculpa, para ela. desculpa, gente. A gente tem uma rede e está aumentando cada vez mais virtuosamente. Então,
acredito que aqui. Não sei se estamos fechando, porque a gente pensou que a gente fechou A gente já pode mandar para ele essa ali matéria. na Foz. Claro. De repente chegamos aqui e falamos, vamos arriscar, vamos. Fechamos de chave de ouro. Bom, continue. Né? Gente, desculpa atrapalhar. Então, como é que os advogados dessas empresas derrubaram a coordenação anterior da OAB? Nossa. Os advogados dos bandidos do crime organizado hoje são os comandantes da OAB do Estado do Espírito Santo. Os defensores dos direitos humanos. Gostou do luz? Gostei. Humanos. Os advogados dessa empresa, repete aquela frase pra mim? Antes dessa, como é que era? Eu que eu vou xeretar tudo isso. Os advogados dessa empresa derrubaram... Dos bandidos do crime organizado, dos corruptos. Derrubaram quem? Os advogados dessa empresa derrubaram quem? Derrubaram a coordenação A coordenação da OAB OAB. e hoje são os comandantes da OAB no Espírito Santo, já na segunda ou terceira vacância. Então é com esses criminosos hoje em dia. Eles entraram... E eles acabaram de ganhar de novo a eleição, tem um mês mais ou menos, e nomearam como representante da OAB nessas causas um advogado da Federação das Indústrias, que é o advogado das empresas. Então, Tudo para os mesmos. é desta maneira que nós estamos abandonados a nossa própria sorte. Eu devo confiar na lei, no povo. Que outra saída nós temos? Uma mochila cheia de granadas. Isso é um ato de guerra contra a Constituição brasileira, não é? Um ato de guerra, você está num estado de exceção. Embora isso não esteja declarado, né, mas nós estamos num estado de exceção, mas uma exceção esdrúxula, porque a lei ela não é a lei. Existe um disfarce. Ela não é para todo mundo, né? Não é. Ela tem vícios insanáveis. Vícios insanáveis. Então, quando existe vício insanável, você tem que extinguir para começar de novo. Você tem que reconstruir. Como é que você reconstrói um Estado de Direito onde o judiciário acabou? Boa pergunta. Minha humilde experiência de casa militar russa de 5.000 anos, nossa família é da Revolução. 5 milênios que a gente vive de revolução. Todas as revoluções do mundo nos últimos 50 séculos sempre teve um rusquinho lá. Sempre. Vocês são russos? Rusquinho. Então, mas aonde é o começo? Abissínia. Abissínia? Onde é Abissínia? Abissínia, norte da África, pedaço da Argélia, da Arábia, da Turquia. Nossa. Depois Troia, né? Etruscos. Nossa. Desde essa época? Opa, 50 séculos de revolução. Eita, nós, hein? Tá no sangue mesmo. Mais do que no sangue, tá na alma. Legal. Então,
já exporta assim, o seu sangue. Sangue a gente já fez jorrar rios de sangue. Então tá. Como eu posso me direcionar a professor? É russo, biólogo, O que o senhor... nós, antes de virmos para cá, já tínhamos verificado que houve um certo, pelo menos que a mídia divulgou, principalmente pela internet, né? A grande mídia nem pensar, mas um certo número razoável, 4, 5 tremores na região que cerca as barragens, né? Só que de baixo, né, 2 graus, tudo mais, com epicentro ali em Ouro Preto, ali a Caldas Altas e tudo mais. Beleza. Só que, assim, quando a gente chega lá, os relatos começam a ser outros. Você conversa com pessoas de Ouro Preto e fala, não, a gente não sentiu nada aqui de tremor nenhum. Até porque 2 graus é uma chacoalhada de nada, então é pouco difícil mesmo. Quando a gente vai para os desalojados, eles falam, olha, a gente ouviu várias explosões com a sirene e teve uma última explosão sem sirene. E aí começou o vazamento e em seguida o rompimento. Teve alguns relatos nesse sentido. O senhor chegou a verificar alguma questão que explique o que eu sei sobre o rompimento? Barragens em geral, é que barragens provocam pequenos tremores, pequenas acomodações de terra. É consequência das próprias barragens, do peso que é acumulado numa determinada área e conforme o tipo de solo provoca acomodações. Então se tiver uma caverna embaixo, a 50 metros de profundidade, ninguém sabe, mas lá acontece uma acomodação. Então é normal esse tipo de evento em barragens. Projetos de barragens sempre consideram isso, faz parte do projeto, esse tipo de coisa. Em segundo lugar, eles fizeram barragens, segundo informações que eu tive, sobre 2 rios. Eles mataram, cobriram 2 rios com nascentes, certamente. Se eles acharam que era só botar uma rolinha e parar de sair água, eles se enganaram. Isso estava fadado a acontecer algum dia desde a origem, lá atrás, antes de começar a fazer o barragem. Explica um pouco melhor, tecnicamente. Você tem Eles fizeram a barragem, rejeitos, botaram rejeitos em cima de rios com nascentes, que continuaram a colocar umidade, água, líquido lá, ali para dentro. Eles fizeram os rejeitos e isso pode ter forçado entrar subterraneamente, fazer erosões profundas e aumentou o problema e inclusive tremores, porque abriu espaço interno, ela estava vazando por algum lugar. Entende? Desde a origem ela foi feita de uma maneira errada. Existe uma possibilidade de solapamento por conta da seca, da estiagem, porque por conta do aquíferos muito baixos? Não. Não, lá tinha muita lúcida. Eles usam no processo, tem todo pilhas de vegetação, que eles universos, tem todo um sistema. Né? Então, e o que pode explicar o rompimento de 2 barragens? uma empurrando a Competência. uma empurrando. Tanta violência. Existe um problema nessa história aí que a
preparação do minério, né, é um processo industrial que envolve o uso de produtos químicos, não é só um processo mecânico. E essas substâncias são uma caixa preta, é um know-how de empresa. E não está revelado que substâncias são. Então, dizer que não tem nada nos rejeitos é uma coisa muito difícil de suportar, de sustentar. Existe uma caixa preta, né? A outra caixa preta, o que essa lama foi encontrando nos diversos pontos do rio, que a lama já tóxica potencializa. Nossa. Né? Então, a lama, ela por si, ela tem um potencial, mas ao encontrar outros espaços já com algum outro tipo de contaminante, ela agrava o impacto que já existe naquele lugar, então ela potencializa. Então, é um erro aplicar uma multa pelo desastre do rio. Tem que ser aplicada uma multa a cada trecho do rio. Cada 10 quilômetros é uma multa de 50 milhões. Então, 70, são 700 quilômetros, né? São 70 multas de 50 milhões. Então, dá 3 bilhões e 500 mil, já melhora um pouquinho. Praticamente esmola. Mas melhora um pouquinho, mas... E enquanto estiver sujo o rio, tem que ter uma multa diária. Isso. Por trecho. Aí, meu amigo, se demorar 30 dias, já acaba com o cofre do emprego, entendeu? A justiça podia dar um fim nisso rápido. Deixar uma coisa que ameaça os próprios governos estaduais. Senta todo mundo aqui, então. O negócio é o seguinte, isso aqui não vale mais nada, isso aqui não vale mais nada, isso aqui é para recuperar, não dá dinheiro, o governo do estado vai dar, o governo do estado vai dar, o governo federal vai dar, monta um agente de desenvolvimento, monta um banco que vai administrar o fundo é tripartite, governo, sociedade civil, empresa, ações aqui vai pertencer ao fundo, não pertence mais à empresa, estatiza um pedaço desse trem aí, o setor de mineração todo vai ter que ser enquadrado, muda o processo de licenciamento, passa a chave nesse trem. Mas isso depende de força jurídica, e não tem essa força jurídica, então tem que entrar uma força política, sabe? O governo federal não vai entrar nisso, os governadores não vão entrar nisso, pode ser que alguns senadores. O tempo que vai gastar isso na lide judicial é tanto tempo que as comunidades vão perder 20, 30 anos esperando essa companhia com o rio ferrado. Não se pode perder o tempo de uma geração por conta de uma lide política. A lide política não é eficiente. Não é eficiente, a não ser que ela seja usada assim na regra. Qual era a regra? Primeiro, a ameaça à ordem, à segurança e à saúde. Então, a autoridade sanitária tem que entrar lá, é o secretário de saúde, municipal ou estadual, e fechar. Não é interditar, não, fechar. O único encargo que está direito a fechar é a autoridade sanitária, por ameaça à vida. Ameaça à vida, ameaça à segurança e à ordem, inclusive a ordem social e econômica. Fecha e sequestra tudo sequestrado, isso aqui é nacionalizado, isso aqui já é patrimônio público, fechou, entendeu? Acabou a história. Agora, com esse passivo, com esse ativo aqui, o que a gente consegue montar, né? Quem é que deve também? O governo do estado, o governo federal, junto, tudo.
tem que obrigar a autoridade sanitária a fazer isso. Ela tem a obrigação de fazer isso, não poder discricionário. Você é advogado? Não. Não tem advogado aqui, não? Não. Tem algumas noções, mas Você sabe qual é a diferença entre poder discricionário e não discricionário? Discricionário é aquilo que você não tem poder de manipulação. Tem um bondinho na canela desse. Não tem o quê? Poder de decisão? Poder do quê? De manipulação. Não é uma decisão política. Você tem a obrigação de fazer isso. Então, no caso, ele tem a obrigação de fazer, ele deve obediência. Se ele não fizer... É responsabilidade... Como é que chama? Não tem um termo jurídico. Ele, quando faz esse tipo de negócio, ele já tem a responsabilidade, tem um termo dele. Eu tenho a obrigação de fazer. Responsabilidade tal, é. Obrigação de fazer. Se ele não faz, é crime. posso, ainda com relação às barragens, se o senhor teve acesso a como está as condições da barragem da Germano, a barragem Germano. Lá nós tivemos, segundo as visitas dos deputados da região de Minas, né, pelo relato da Samarco, o risco lá é de 1,22 da barragem Germano, né, sendo que o ponto ideal é 2, para uma barragem desativada é 1,3, né, ou seja, 1,22 está sob risco total, né. E eles disseram que tem uma rachadura, assim, que eles estão colocando com concreto, armado e tudo mais. Se der certo, né? Eles estão trabalhando direitinho, né? Legal. Dá para digitar, né? Depois Transparência não é a regra até aqui, que a gente está vendo. Pois é. Olha, eu fiquei abismado porque eu não vi nenhum exame preventivo do pessoal que teve contato com o mesmo. Entendeu? Os atendimentos estão sendo feitos assim, isso é estresse do problema, como se não houvesse intoxicações de metais pesados que afetassem o sistema nervoso. Não estão fazendo essa pesquisa. A vigilância sanitária, todos os órgãos dos setores, eles não estão atuando. Ontem eu vi uma notícia no Jornal Nacional que ontem o governo federal tinha liberado 5 milhões de reais, 5 milhões, para a vigilância sanitária começar a atender na região. Quer dizer, eles ficaram discutindo um mês, verba, 5 milhões, imagina como está sucateada a vigilância sanitária. Entende? E qual é a preparação, né, que o Estado tem para um problema desse? Uma negligência absoluta, plano de contingência. Imagina se acontecer alguma coisa em Angra dos Reis. Como é que é a situação de Angra dos Reis? E falar em Angra dos Reis, será que não tinha nenhum minério radioativo nesse caminho aí? Medir a radioatividade? Hein? Não fizeram nada, né? Não. A gente não vê nada. O coitado das pessoas pela defesa civil está lá de Aimorés, não tem apoio nenhum. As pessoas estão deprimidas, vão até ele, não sabem o que fazer. Em Tumiritinga, o prefeito se recusa a distribuir água para a população, diz que não é problema dele, é problema da Samarco, a Samarco que se vira. Mas aqui, tudo bem, é pela seca, mas tem uma outra cidade aqui que a gente foi agora que está sem água, acabou, e o prefeito também não está fazendo nada. E nós vimos em Ipatinga. Na verdade, isso deve estar sendo epidêmico, mas Ipatinga e
A gente não foi ter Patinga depois. Hã? A gente não foi ter Caratinga. Depois de Caratinga, qual foi a primeira de distribuição? Colatina. Hã? Colatina. Não. Depois de Caratinga... Governador Valadares e Colatina, gente. Não, antes de Governador Valadares. Alpercata. Alpercatas, perdão. Alpercatas, nós verificamos o quê? As pessoas só de tomar banho estão desenvolvendo uma dermatite, né, com pintas vermelhas, Coceira. que é uma coceira, gera uma coceira terrível. Então a gente fotografou isso. E Cromo. o avançado disso... Croma que dá Isso é isso? cromo? Perfeito. Ao avançar dessa coceira, geram ferimentos. A gente tem também isso que chega a inflamar. Né? A gente não teve relato do que acontece ao ingerir essa água. O cachorro Água tratada. morreu. Hã? Muita diarreia. E a- Os primeiros relatos que eu Teve um cachorro que morreu. Teve uma moça que a gente entrevistou que ela falou que teve uma diarreia que mal conseguiu chegar no O banheiro. cachorro tem um intestino mais sensível que o intestino dos humanos. O humano tem um intestino mais longo, triplo de comprimento do que o cachorro, por causa do sistema de alimentação nosso. Tem um intestino mais longo, 6 tal. A gente é onívoro, o cachorro é carnívoro. Se der muito vegetal para o cachorro vai morrer. Os nútrientes são. Ele tem maior sensibilidade também, é mais fácil ter problemas intestinais. A gente passou uma vez, porque a gente ficou preocupado, porque a gente não queria comer, a gente não queria beber, nem tomar banho, né? Fomos achando um lugar com água de mina pra dormir, porque tá muito complicado. Não, porque a gente tá indo, a gente vai ficar Estamos tranquilo. voltando, Acho que agora já começa a estar voltando melhor. pra casa, Não é isso aqui, assim, sabe? Sim. A gente foi chegando, quando a gente chegou em Alpercata, que a gente parou no posto e o cara falou, estão distribuindo ali do lado, e a gente viu o que estava acontecendo, e começou a ouvir os relatos. Aí a gente entendeu o tamanho do problema. Sim, o pessoal reclama, toma porrada. Toma tiro de borracha, tratam mal, moçada. Nessa última aí, nós qual vamos que era a fazer, última nós que nós vamos. passamos? Colatina? Colatina, a turma tá perdendo o cabelo. Que faz assim, sai todo o cabelo. Chumbo, cádmio, Meu pai do céu. Nossa, chumbo. Isso aí tá no negócio do Gama? vanádio, Chumbo, cádmio, qual que é o outro mesmo? Hã? vanádio. Esse eu nunca ouvi falar. Tem muita coisa que você não ouviu falar ainda no mundo. Olha que eu sou restauradora, hein? Eu trabalho com muito produto Essas químico, coisas mas esse eu é mais ou nunca ouvi menos como falar. as leis e as salsichas. Essa história. Vanádio assim como o sangue dos mamíferos tem ferro, um átomo central, a clorofila tem o magnésio, como átomo central, o vanádio é o átomo central do sangue dos crustáceos, que dá uma cor azul ao sangue. Os artrópodes, os crustáceos, têm vanádio. E essas coisas aqui estão naquele laudo que estão em Gama? Tá. Consta tudo isso? A ingestão de vanádio, no caso de mamíferos, humanos, no caso, Está no blog dele também, então já está salvo. Pode causar? O Ibama, Tem lá, mas aí a gente na tava... biologia marinha tem tudo. Tá no Quais os laudo de efeitos Gama. de cada metal. Aonde que tem isso? fantástico. Na Fantástico. estação Biologia Marinha. Facebook E o senhor salvou esse documento, né, do Ibama? também. Nossa, a gente tem que divulgar isso. Fantástico. Césio não, mas o Lane pode ser feio. Do ponto de vista das terras, o rio e todo o mar, o senhor afirmou que são 100 anos para recuperar. Se tirarem a lama, A partir de qual processo? A partir de escavadeiras? tirar a lama, Uhum. isso não é problema meu, isso é problema de engenheiro. São os engenheiros que decidiram botar a lama no rio porque era a coisa mais barata que eles tinham que fazer. Muito bem. Eles que digam como tira. Tá certo. Cadê o seu biólogo, então do bicho todo.
Você exorbitaria a minha capacidade se eu começar a dizer tudo é que o dinheiro tem que fazer para limpar o rio, que eles sujaram. É muito óbvio para mim que eles devem saber como limpar. Eles devem saber como é que faz. Eles estavam discutindo aonde deixar o rejeito. Isso também não é problema. Não, eu sei, eu tô dizendo. Foi o que a gente escutou lá da moça da defesa civil, que eles queriam colocar numa cratera lá, perto de Aimoré. Quando inventaram de deixar fazer a mineração, já deviam ter pensado nisso tudo, né? Agora vão ter que dar um Agora jeito. vai ter que pensar. Começa tudo de novo, pensa tudo. Eu ia perguntar, bom, isso do ponto de vista do rio. Agora, do ponto de vista por exemplo, nós vamos ter chuvas, se tiver, pode ser, se não tiver esse ano, mas vai ter nos próximos, né? O rio vai encher e vai atingir terras agrícolas. Essas terras, se recuperar, quanto tempo? Se for recuperável, quanto tempo? Com toda essa toxicidade? Olha, o negócio é o seguinte, vamos pensar em as coisas de uma maneira. O que é o rio? O rio é um escoador de água e nutriente de uma região que tem um determinado elemento. Então o rio, por ser um escoador, né, ele é um eixo de condução de nutrientes de uma região para outra. A vegetação e a fauna, a flora e fauna do rio e de seus afluentes é que faz o processamento desses nutrientes, para que esses nutrientes não vão todos para o mar e do mar se percam. Se não existisse essa cadeia alimentar, o continente seria um deserto, porque todos os rios transcorrem tudo em uma hora, só teria areia aqui na parte de cima do mar. É a cadeia alimentar que fixa o nutriente aí. Se matou toda essa cadeia alimentar, esse processamento dos nutrientes não está ocorrendo. Então, está se perdendo nutriente e o pouco que resta dessa cadeia alimentar está assimilando esse metal pesado para a cadeia alimentar restante. Tá? Tem um efeito contaminante progressivo na cadeia alimentar existente. Então, não existe possibilidade de recuperação nem a longo prazo, assim, de 500, 1000 anos, se mantiver esse rejeito aí. Terceiro, esse material contaminante ele vai infiltrar-se no subsolo e vai contaminar o lençol freático, que vai se expandir por uma região muito mais ampla, né, atingindo mais de 20, 30, 40, 50 mil quilômetros quadrados, no entorno, ali na região da bacia, nas margens, inviabilizando todo o terreno agrícola na região. E como vai contaminar a cadeia alimentar, vai diminuir a biomassa que está ali no subcontinente, e isso significa empobrecer ou desertificar. Vai dar uma esterilizada ali na região. É como se você estivesse iniciando um processo de transformar em semiárido ou em árido. Envenenamento, um acidente digno de Chernobyl. É, savanização, desertificação por contaminação química. Entendeu? Esse é o risco. Ah, mas você está exagerando, André. Exagerando o caralho. Isso é o mínimo para você começar a iniciar um sistema de prevenção. Qual é a pior hipótese? É essa. Então, é essa que você tem que eliminar primeiro.
Sabe? Todos os esforços têm que ser em cima disso, para depois você ir descendo a escada de menor impacto, menores níveis de impacto, do maior impacto para o menor impacto. Isso é prevenção, isso é princípio da precaução. Não é exagero, não é alarmismo, isso é realismo. Não cabe aqui pessimismo nem otimismo. São doenças mentais. Pessimismo e otimismo. Isso é realista, cara. E realista significa que se você está na frente de um bandido com um revólver na tua cabeça e ele vai puxar o gatilho, você vai deixar ele puxar o gatilho? Você vai tentar fazer alguma coisa. Aí você consegue empurrar ele lá de cima do viaduto, puxar e salva sua vida. Que pena que você matou um bandido. Que pena, né? Por azar do bandido você não morreu. Que pena, né? Então o realismo é isso. Se tiver que matar, você mata. Tem que ir para a guerra, tem que ir para a guerra. Não é bom nem ruim, é o que tem que ser feito, de acordo com a situação. Não cabe julgamento moral, nada disso. Tem que ser feito, tem que ser feito. O que é certo. É o que é necessário. Tudo bem. Tem que achar o caminho. Fazer. Sem muito lero-lero. Sem muito Nenhum lero-lero. 2 mais 2 tem que dar 4. É isso, mas isso vai ter que ser isso aqui. Eu vou fazer uma pergunta altamente ingênua. Tá. Nós estamos no contexto do Brasil eu tendo a refletir, e falo isso com vários amigos, de uma crise civilizatória. A crise institucional, crise política, crise econômica, crise... Está gravando? Está gravando. Uma situação de colapso hídrico, colapso ambiental, devastações ambientais com essa marca que foi praticamente uma pá de cal. E uma completa incompetência em relação principalmente a desastres ambientais. Isso ficou claro, evidente, né, com relação a essa situação da Samarco, né? Existe alguma chance mínima do Brasil receber apoio internacional? Existe sim, com certeza. Que tipo? Olha, Meus pêsames? Não. Ou algo? Existem alguns que diplomaticamente, educadamente, já mandaram especialistas, já tem especialistas debatendo isso aí, tentando analisar em vários campos do mundo. Está o risco de provocar um desastre muito maior no mar, né? Está aí, e se tiver mais derrames de barragens, sabe, o Brasil pode começar uma sucessão de catástrofes que vai arrasar um monte de coisa. O impacto que isso vai gerar afeta o mundo inteiro. Então, tem um alarme, despertou um alarme aí mundial. O Brasil está na rota de colisão de catástrofes que podem ameaçar o mundo. Então já tem especialistas traçando estudos e análises que vão resultar em ações. O Brasil vai ser cobrado por isso. O Brasil vai ser cobrado por isso. Claro. Então... Vai, inclusive, porque está mexendo com um capital muito grande da Europa, da China, o setor de mineração do mundo, um jogo
brava por conta disso aí. Estamos falando de trilhões sendo ameaçados. Então, quando nós falamos, por exemplo, nós vimos ao longo da nossa viagem que, por exemplo, nos Estados Unidos já existem advogados querendo penalizar a Vale do Rio Doce por conta das ações, da desvalorização das ações. Existem duas maneiras de interpretar. Uma é por conta legítima, né, por conta do crime. A outra é a geopolítica dos Estados Unidos de falar, bom, território, já que devastamos o território, ótimo, vamos pegar todo para nós. O que seria mais... Quem é mais coerente nessa história? Porque é tudo tão surreal que parece que tudo vale. Né? E a gente vive em 2015, parece que fala, bom, falta 30 dias para terminar o ano. Parece que é melhor, só falta 30 dias, não, falta muito ainda. Porque pode acontecer muita coisa ainda. Porque a gente não esperava. Existe um jogo de xadrez aí, oculto, né, que envolve muito poder, muito capital de muitas empresas. Eu não consigo dizer exatamente o que, quem é, que mercado que é, que empresa que é, mas eu percebo que tem um jogo aí grande, certamente. Seguradoras devem estar envolvidos, bancos devem estar envolvidos, governos políticos devem estar envolvidos. Né? Tem muitas histórias aí que eu não consigo visualizar o que, mas eu sei que tem um jogo de xadrez sendo jogado, um jogo de poder, puro poder, poder e dinheiro. A vida das pessoas, as espécies do rio, a biodiversidade, a flora e fauna, a cultura, a comunidade, não tem qualquer significância nesse jogo. Por isso, para mim, essas empresas têm que ser estatizadas, têm que acabar. Acabou. Vamos começar outra história, tem que rever o setor do país, rever os licenciamentos ambientais. Mas aí nós temos que ter todas as pessoas que estão no poder. Porque se mantiver quem faz tem que mudar tudo, porque não adianta mudar o jogo com os mesmos dirigentes. Não vai mudar. Na verdade, tinha que pedir uma condenação internacional de todos. Sim. Senão não vai mudar. Temos que tirar todo mundo, mas responsabilizar desde quem não fiscalizou e lutar por isso, porque senão esse país não vai mudar nunca. Como é que o juiz não deu prisão preventiva? Não, isso. Deu habeas corpus. Como é que dá habeas corpus? Isso pra mim. Uma pessoa que ameaça a segurança e a ordem de um país, cara. Do mundo. Então, esse juiz é o primeiro. Que tem que ser condenado. Sabe? Tem que ser juiz, tem que ser a presidente, tem que ser o governador do estado, os deputados também não fizeram nada. Sabe, se eu fosse o juiz, inclusive, eu ia chamar a atenção do advogado que apresentasse. Porque não tem vergonha de se prestar para isso, né? Um desserviço a sua. Nós vamos ter que lutar por isso, Primeira coisa já pode ir atrás desse juiz pedir a correição dele. Tenho duas perguntas. O senhor mencionou que em terra o raio de... Esse já está na mão. Leva para Brasília e cata na Anfim. Igual nós catamos o cara lá. Escreveu 5 artigos. A abrangência do impacto é 50 mil quilômetros quadrados, inclusive, ou mais, né? Imprevisível, vamos dizer assim. Inclusive, subterrâneo. Não só da superfície, mas subterrâneo, com lençóis freáticos. No mar. Fazer o que aqui? No mar, em princípio, 10 mil quilômetros quadrados, continuando essa lama aí no rio. Com o tempo, isso vai chegar a 200 mil quilômetros quadrados. Em volta? Na área de 200 mil quilômetros quadrados, em volta desse rio?
Isso é uma área correspondente ao quê? Só para ter uma... 5 estados do Espírito Santo. Nossa. Mais ou menos. Essa massa, ela pode migrar? Pode. Mas não muito, porque as correntes vão condicionar ela nessa área. Mas se ela desgraçar essa área, o efeito que isso vai provocar alterações em 20 milhões de quilômetros quadrados no mar, no Oceano Atlântico. E isso vai interferir no clima, inclusive. O Rio Doce é o eixo de nutrientes que abastece o maior criadouro marinho do Oceano Atlântico, que é em frente ao Rio Doce. Que é ali onde a gente foi, que está tudo com o barquinho encostado, aquele mangue. Ali é o início, né? Ele vai dali até quase Vitória e 70 quilômetros mar adentro, é um círculo. É o pior lugar do mundo que eles poderiam jogar esse negócio aí. Por isso, quando o cara falou que tinha aberto, eu berrei aqui. Esse diretor da ANA é um imbecil, um idiota, cara. Mas ele é o Guilo? Nós sabemos disso. É o Guilo? No dia seguinte ele pediu Nós sabemos disso. Então não foi ele. No dia seguinte ele pediu demissão, afastamento. Não foi o da ANA, não foi daquele que fiscaliza as barragens? DNP. É isso aí. Nossa. Eu vi que. Entrando para uma esfera um pouco mais do ponto de vista federal, como o senhor viu a postura da atual presidente do Brasil em relação ao desastre? Sem noção. É recíproco. Essa daí, acho que ela não tem noção de nada. Não tenho tanta certeza. Isso é uma generalização, a gente deve tomar cuidado com generalizações que podem ser exageros. Então não é conveniente exagerar adjetivos, principalmente qualificativos. Professor é foda, né? Professor é bom, a gente aprende. Do ponto de vista dessas últimas gestões, como o senhor pensa que o governo federal agiu? Eu não espero resposta positiva, mas enfim, é uma resposta muito vinda de um professor, é muito mais... Como o senhor acredita que o governo federal vem lidando com a esfera ambiental aqui no Brasil? E como o meio internacional está verificando o Brasil nos últimos tempos sobre essa questão? Tímida, reservada, com medo de incomodar os comandantes do poder, são conluios táticos que são feitos, não é abastecido tecnicamente nem financeiramente. A multa não reverte para fundos do meio ambiente, não é utilizado, não retorna para ser reaplicado. A compensação ambiental dos licenciamentos não é investido na infraestrutura de unidades de conservação conforme obriga a lei, é sempre desviado. Então, não é sério, não é acreditável, não é consistente, não é fiel à lei e à ordem, não obedece às regras. É uma ingerência política ilegal. Nenhuma licença de grandes empreendimentos nesse país é real. Se passar um pentezinho, leva tudo, sobra nenhum, o país para.
parar, vai ser merda pra mim merda. Existe algum país no mundo que serviria como referência para em relação a alguma coisa que podemos chamar de sustentável? Austrália. Como o senhor pode... alguns exemplos? Vai depois que a gente resolver isso. Antes de 1950, no mundo existiam 550 unidades de conservação apenas. Só monumentos naturais. No mundo inteiro, 550 aproximadamente. 250 estavam na Austrália. O Brasil tinha 2. Tatiaia e Foz do Iguaçu. Não existem grandes empresas poluidoras, grandes indústrias poluidoras instaladas na Austrália. Tem 20 anos que o Brasil e a Austrália crescem, tem desenvolvimento. A renda per capita tem 20 anos que está subindo, o índice de qualidade humana tem 20 anos que está subindo. Indicativos humanos estão subindo. Até guia para ensinar as mulheres a tomar sol nos seios, fazer topless na praia, tem, cara, na praia. Um kit de topless. E a população lá não cresce, né? Eu acho que é 25 milhões de pessoas. O tamanho do Brasil, 25 milhões de pessoas. 12% da população do Brasil. Sim. Enquanto isso, só na região metropolitana, que é 1/100 do território, região metropolitana de São Paulo, 1/100 do território cabem 20 milhões de pessoas. Uma aberração. Total. Uma aberração. É uma loucura. É o segundo país no mundo em diversidade linguística. Tem um monte de tribos que estão muito bem, obrigado. Ninguém perturba eles. Falam sozinhos. O primeiro país do mundo de diversidade linguística é o Brasil. Um monte de tribos indígenas que não estão indo bem. Noruega, Finlândia, Holanda, Dinamarca, uma história diferente. Alasca, que é Estados Unidos, mas é Alasca. Alasca você ganha $6 mil, $12 mil por ano se você morar no Alasca. Não precisa fazer nada, você paga $12 mil para morar lá. E ainda pode plantar e fumar maconha como recreação. Nossa. Acho que a gente tem muito a conversar. Interessante. Muito interessante. Deixa eu ter um banheiro aqui.
Muito interessante. Então vamos fazer fila, vamos vocês. Tem 3 maneiras. Com todo esse contexto que o Brasil está, nós verificamos que parece que tem uma linha divisória. Aqui, ó, aqui, ó. Eu posso até estar enganado, porque teria que verificar um pouco mais a oeste, mas a gente veio de São Paulo, fomos pela Fernão Dias até a Serra da Mantiqueira. Você tem ali os pastos, mas tem alguma mata nativa, teoricamente, né? Mas quando a gente passa por quando a gente passa a partir de, deixa-me ver, quando a gente chega em Mariana, mas a partir de Caratinga parece que existe uma linha, né, um trópico, né, que divide o Brasil nesse momento. Áreas relativamente menos devastadas e áreas muito devastadas, né, por plantação de eucalipto, mineração sem precedentes, agropecuária extensiva sem precedentes também, né? Isso eu venho acompanhando um pouco também porque por conta de viagens familiares em Minas Gerais em especial, e eu não sei em particular como foi no Nordeste, né? Então a sensação que nós tivemos é que só nessa parte, nessa linha que nós fizemos de Mariana até a Foz, é de que vivemos um semiárido nordestino. E a pergunta que ficamos é: como é que deve estar o Nordeste nesse presente momento, né? Como é que se verifica essa questão? Tem o açude Sobradinho está seco. Sim. Tem lugar que tem 3 anos que não chove, 3 anos que não chover é deserto. Então deixou de ser semiárido, é árido. Deixou de ser semiárido e árido. Chove de 750 a 500 milímetros por ano. A savana precede o estágio do deserto, chove de 500 a 250 milímetros por ano. O deserto chove de 250 milímetros para menos por ano. Um lugar que não chove há 3 anos é o quê? É um deserto, não é nem savana. Já é deserto. Isso é devido a quê? Desmatamento? Ou a questão climática que está acontecendo nesse momento? As duas coisas. Lá em São Paulo nós... Desmatamento é uma das causas Deixa comigo. problemas climáticos. Pode jogar no lixo. Não tem problemas. Peço perdão. Lá em São Paulo nós... Ai, perdão. Uma das nossas maiores referências, a gente tem o fenômeno El Niño, né? Que esse ano está com grande força, e o fenômeno que é um ciclo solar. O Sol nesse momento está num momento de menor atividade, e isso gera menor, segundo alguns especialistas lá, entre eles Antônio Carlos Ufo, que é a nossa referência lá na faculdade da Universidade de Campinas, isso gera menor precipitação praticamente no Brasil inteiro, pelo menos no Nordeste e Sudeste, né? E maiores precipitações no Sul, enchentes e tudo mais. E isso, na verdade, causa transformações no clima no mundo inteiro. Como é que a gente
A pergunta no fundo é, qual a perspectiva que a gente tem para os próximos anos, ainda mais com esse desastre e tudo mais? Só para finalizar a nossa conversa. Nós estamos caminhando para o colapso. O colapso é 2050. Mais ou menos. Tinha que reflorestar no mundo uma área semelhante à área do Brasil em 10 anos. Colapso planetário. Então. Sim. E tinham que parar, reduzir as emissões atuais em 80%. Aí conseguiria equilibrar o processo. Essa é a conta matemática. Tem que fazer isso nos próximos 10 anos, esse plantio, para dar tempo de absorver o gás carbônico, né, e reduzir a emissão em 80%. Uhum. Perfeito. Fantástico. Tem muitas dúvidas, mas eu acho que a gente vai conversar mais. Eu vou ver a sua página com maior satisfação. A gente cobra R$5 a visita. Vai ser pago com maior prazer. Vai ajudar a manter os dois atores aqui. Hoje é dia 5 de dezembro, conversamos com o professor André Ruski. Uma entrevista inesperada nessa expedição, fechando com chave de ouro. E depois de 2 horas de conversa, o entrevistador não sabe meu nome. Não, eu perdi ele. O entrevistador é amador. Sei. Presta muita atenção nas coisas. Pode tirar uma foto com o senhor? Agradeço demais a atenção Vamos tirar uma foto com ele, moçada? e muito sábio. Tira uma sua aí? Não, nós 4 com ele. Você pode bater pra gente, por favor? Estamos aqui com Sérgio Salles, Marta Lu, Tereza Penteado e Maria Cabral. Um abraço a todos vitorianos de Espírito Santo.